Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. São tantas as questões que envolvem os interesses dos brasileiros que muitas vezes a parte mais difícil do comentário é a seleção do assunto que pode se tornar o principal ou ser ao menos o menos importante. Não sei se falar da praça que não é mais nossa odiando o poeta que dizia que a praça é do povo, assim como o céu é do condor. Agora o Brasil pode mandar para o mundo a ideia de que a polícia escorraçou da Praça dos Três Poderes o único lugar onde em Brasília se podia fazer manifestação aberta, pacífica. O governador de Brasília mandou fechar a praça e colocou a polícia em cima dos manifestantes. Portanto, este assunto já, além de não ser constitucional, além de a decisão do governador ter revelado pânico, medo por parte do STF-PT, do Congresso Nacional cheio de deputados bandidos e outras pessoas mais desqualificadas que envolvem o nosso mundo, do qual temos que fazer jornalismo. Além disso, está acontecendo agora uma questão que talvez possa interessá-lo. Os golpes virtuais, pessoas que se oferecem para fazer sexo, dizendo-se menores de idade, além do fato de usarem clonagem do WhatsApp para descobrir senhas, além dos golpes que são dados nos bancos, mesmo que eles são tão cuidadosos para que ninguém roube o rico dinheirinho, são os golpes virtuais que dispararam durante isso que se constituiu no maior isolamento social jamais visto ou feito no Brasil, até onde minha vista alcança. A busca por informações pessoais e bancárias de brasileiros dessa chamada web subterrânea aumentou 108% entre março e maio. Se nós pesquisarmos uma cidade pequena como a nossa, nós vamos ver que a quantidade, aparentemente, ela não é tão grande, mas o principal é que não vem tudo a público. Não há, por assim dizer, nem possibilidades de alguém que cause um estrago no acesso dos dados pessoais por aqui resolver o assunto numa delegacia local. Tem que fazer contato com Florianópolis. E Florianópolis nunca viu tanto crime virtual. Com esse isolamento social, o aumento do comércio eletrônico, tentativas de fraudes virtuais continuam em alta. De 20 de março a 18 de maio, uma data que não fui eu quem anotou, a busca de informações pessoais e bancárias de brasileiros nessa web subterrânea, na dark web, que é o submundo da internet, cresceu 108%, conforme uma pesquisa feita por uma refinaria de dados, um nome novo que aparece agora também para ampliar esta quantidade de dependência que nós temos de tudo que tem a ver com a internet. A refinaria de dados é especializada na coleta e na informação digital. As buscas diárias alcançaram quase 20 milhões, em comparação a 9 milhões no período antes do vírus chinês. Já esse phishing, que usa e-mail ou SMS para roubar dados, aumentou 70%, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a poderosa FEBRABAN.
Neste caso, os criminosos enviam mensagens, sobretudo por SMS, para chamar a atenção dos usuários que permitem, sem saber ao clicar num link, a captura das informações. E boa parte das ações usa palavras atuais como Covid, como auxílio, como ajuda, como benefício, como solidariedade. Os criminosos sabem que é difícil transpor mecanismos de segurança. Então, eles se valem de formas para conseguir que as pessoas passem os dados. Naturalmente, as fraudes mais comuns, conforme uma delegacia informou, são as fraudes que têm sido feitas em leilões virtuais de automóveis, a clonagem de WhatsApp e a extorsão após roubo de perfil de redes sociais. Se você não tiver nada mais para se preocupar neste momento e achar que eu posso estar sendo útil nesse comentário que faço com base nos dados que suponho serem verdadeiros, afinal de contas eu não moro em São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro, e eu tenho que me apoiar em informações que os outros fazem e sabe lá quais são as intenções deles ao plantarem notícias das quais eu faço comentário. Mesmo aqui, você não pode confiar na rádio comunitária, naquele jornal ou naquele site. Não, você deve tomar cuidado. As emissoras de rádio podem ser as empresas mais confiáveis, mas dentre elas eu colocaria a característica principal da rede da qual nós fazemos parte, a rede Jovem Pan News, que transmite o programa Pingos nos Is, como um exemplo de jornalismo do qual deveriam ser partícipes todos os professores que devessem querer entender de jornalismo e a interpretação dos fatos, cuja luz muitas vezes não circula nem dentro das faculdades, supostamente de nível superior. Nem uma ponta de agressividade. A triste realidade é que as universidades brasileiras, principalmente as estatais e públicas, elas são um imenso mau exemplo. Bastaria apenas dizer que nem o ministro da Educação e nem o presidente da República conseguem nomear um cargo de confiança dentro de uma universidade que tem autonomia financeira, tem liberdade de cátedra, e o presidente não consegue fazer com que o seu ministro da Educação ele indique um reitor, cuja capacidade e qualidade é de chorar em alemão. Um reitor, algum tempo atrás, para citar um pequenino exemplo, fora outros tantos que poderiam aflorar caso a imprensa não estivesse completamente vendida, a imprensa das revistas Veja, Isto É, Época, Jornal o Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, para citar apenas esses, é que um reitor quis assumir e assumiu o cargo com o boné do Movimento Sem Terra, que é o movimento hoje que mais tem armas estocadas. Tem obus, tem canhão para derrubar helicóptero, tem fuzil, metralhadora, espingarda, tem revólveres de todos os tipos, além de tratores, máquinas para destruir plantações. É um verdadeiro exército que está pronto para entrar em ação caso precise. Os reitores, todos eles, não podem ser colocados todos no mesmo saco, mas todos são pessoas que ganham muito dinheiro e têm uma jornada de trabalho muito pequena, cuja responsabilidade vai ficando cada vez mais aquém da realidade das universidades particulares, que de fato são particulares,
no mundo todo. Não vou entrar no assunto ser particular ou não ser. Uma universidade que tem 70% a 80% do seu patrimônio lastreado nas ajudas dos governos municipal, estadual e federal é particular? Não é. Ela é estatal. Nem comunitária ela deve ser. Essa história tem a ver com a impossibilidade de um governo conseguir indicar um reitor ou tirá-lo do cargo se ele quiser assumir com o boné do movimento sem terra, armado até os dentes. Eu comecei a falar dos crimes, das fraudes, através da internet. Prestem atenção. Eu repito isso para que você não tenha dúvidas. Você não sabe por que tantas pessoas elas estão colocadas do lado esquerdo desse ideário antidemocrático? Quando só o governo Dilma, em 30 dias, colocou dentro do Ministério da Educação 100 mil pessoas com estabilidade e salário alto. Claro, não há governo que governe esta estrutura que está comendo todo o dinheiro que o contribuinte que paga os impostos, porque há aquele contribuinte que tem caixa 2 maior do que o caixa 1, e tem aquele contribuinte que sonega, ele manda para a contabilidade 10% dos 100% que fatura. É preciso cuidado. Quando você manda o seu filho para uma universidade, abra o olho com quem está mandando na universidade. Seu filho sai bonzinho de casa e ele volta um comunistoide, assim como é o Marco Aurélio Melo, que se formou em Cuba, para falar dele, e do Ricardo Lewandowski, que foi treinado durante 20 anos em Cuba e foi colocado, juntamente com Marco Aurélio Melo, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Se você gosta de Cuba e prefere Cuba, quero lhe avisar que você não vê ninguém fugindo dos Estados Unidos para ir para Cuba, mas você vê muita gente querendo fugir de Cuba para ir para os Estados Unidos. Ninguém foge dos Estados Unidos para ir para a Venezuela ou para a Argentina. Agora, você vê gente fugindo da Venezuela e da Argentina para ir para os Estados Unidos. Toda essa gente passou pela formação das universidades brasileiras. A maioria delas tem o cargo de doutor, sem ser. Mas os que são doutores de fato, eles o são com dinheiro pago pelo contribuinte. E a formação do doutorado foi feita com dinheiro do contribuinte, com a chancela daquilo que se caracteriza a nova ordem mundial do Foro de São Paulo, com base nessa desqualificada espécie de pessoas que formaram a ideia a partir de Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Luiz Inácio da Silva, José Dirceu e companhia. Todos eles com culpa em cartório e todos eles livres, absolutamente livres, por obra e graça de decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF-PT. A praça não é mais do povo. O céu pode ser do condor, mas a praça não é mais do povo. Ela foi feita por um comunista para ser do povo, mas agora, por obra do governador do Distrito Federal, a polícia correu com todo mundo lá, com medo dos fogos de artifício que estavam soltando sobre o Supremo Tribunal Federal. Nada, nenhuma faixa, nada, nenhum carro, ninguém. A praça não é mais do povo.
Condor, não sei se ainda há por lá. Eu volto logo mais.